O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. As tecnologias digitais já são fortemente utilizadas no nosso dia a dia. Na educação não é diferente. No entanto, existem muitas particularidades que precisam ser consideradas para que elas realmente contribuam no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Educação em Tela, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o PPGED-UESB. Nosso programa de hoje é sobre tecnologia. Como ela pode colaborar com o trabalho de professores e professoras na sala de aula? E nesse contexto de pandemia, como a tecnologia pode nos ajudar? São muitas vantagens e desvantagens com a pandemia. Nós podemos tirar disso aí várias lições. Nós tivemos, durante muitos anos, uma zona de conforto, que era uma sala de aula com 4 paredes. Né? Séculos dessa forma. E, de repente, somos impulsionados para uma nova sala de aula virtual, online. Né? Então, eu acho que o momento é de reflexão. Nós temos que refletir muito sobre o que foi feito até agora, nesse 1 ano e meio, o que está sendo feito e o que pode ser feito para fazer com que o ensino se torne mais significativo. Os desafios dos professores com relação à educação online e à inclusão digital são vários, né? Eles já apontam esses desafios desde sempre. Mas, inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que as tecnologias, na realidade, elas não são novas. Elas fazem parte da vida do homem desde que o homem, né, existe praticamente. E na educação, elas sempre estiveram presentes também. Temos as tecnologias digitais, que também são recentes, mas não tão recentes. O que temos de novo nesse novo formato são as tecnologias digitais com abordagem para ensino e aprendizagem. Isso sim é uma novidade no sentido de que nós não estávamos acostumados a lidar com esse tipo de aparato. Nós temos 2 representações. Nós temos a representação do professor antes e depois da pandemia Covid-19. Antes, nós podemos dizer que uma das maiores representações era a resistência à educação online. Isso por medo, talvez, né, por receio da perda do seu trabalho. O professor, muitas vezes, pensava que seria substituído pela tecnologia. E hoje ele vê, pós-pandemia Covid-19, ele percebe que ele é o protagonista do processo. Né? A tecnologia não existe sem um professor. Então, perdido esse medo, as coisas avançam. A gente percebe que as representações elas avançam de uma forma mais positiva. E o que podemos perceber também em alguns espaços, diferenciando espaços aí, é que na pós-graduação há uma intimidade com a tecnologia. Os professores já têm essa intimidade, já trabalham com as tecnologias digitais, né, com essa abordagem de ensino e aprendizagem há muito tempo. Então, assim, já é um uso comum dentro da própria pós-graduação. Os grupos de pesquisa também utilizam do mesmo artifício,
né? Nós já utilizamos esse trabalho com as tecnologias digitais há muito tempo. Mas existem, dentro da universidade, outros espaços que talvez não utilizem a tecnologia da mesma forma por outras questões. Por exemplo, a graduação. Nós temos na graduação professores que não utilizam, mas por condições outras, como, por exemplo, a falta de acesso de alguns alunos à tecnologia, né? A falta de material tecnológico, né? Para poder trabalhar com a tecnologia. Então, essas limitações, elas impedem um avanço na graduação, né? Do uso da tecnologia digital com abordagem de ensino e aprendizagem. Muitos de nós fomos educados e educamos também com currículos de práticas colonizadoras. Edmeia Santos, ela faz um adendo interessante a isso. Ela diz que nós temos que decolonizar nossas práticas através de multiletramentos críticos, né? E que esses multiletramentos críticos, eles nos tragam ações antirracistas, antissexistas, antipreconceituosas. Então, a nossa função na universidade, na pesquisa, no ensino e na extensão é valorizar o encontro com o aluno, o respeito, o amor, a atenção, o ensino, a aprendizagem dignos. E, nesse momento, nós sabemos que Paulo Freire é muito forte quando ele diz que a prática da liberdade é que oferece, na realidade, essa condição para que tudo isso aconteça. A educação online, então, ela veio para ficar, nós sabemos disso, né? Ela esteve presente há pouco tempo, está presente e vai continuar presente. Nós sabemos dessa verdade, né? E não é a educação online, não é o ambiente online que define a educação online. Quem define isso são as metodologias dos professores, é o trabalho pedagógico. Então, aqui, mais uma vez, a gente prova e mostra o protagonismo do professor nesse espaço. Ele é que comanda todas as ações. Como vimos, a tecnologia por si só não é suficiente para dar conta dos desafios cotidianos da sala de aula. É a presença física ou virtual do professor e o planejamento da ação pedagógica que vão garantir o processo de ensino e aprendizagem. E os estudantes? Como se apropriam das tecnologias no seu cotidiano de estudo e pesquisa? A educação sempre esteve mediada pela tecnologia. Seja no ensino remoto à distância, seja no ensino presencial, nós, como estudantes, sempre precisamos de utilizar a tecnologia para fazer os nossos trabalhos acadêmicos. Só que, no ensino remoto emergencial, nós tivemos que nos aproximar muito mais. Seja para as nossas aulas, que eram mediadas pelo Google Meet ou por outras plataformas, seja para edição de texto. Inclusive, o PPGED-UESB, ele disponibilizou um curso de nivelamento acadêmico, em que todos os estudantes tiveram acesso ao Google for Education, com várias plataformas que nos ajudaram muito em nossos desenvolvimento de nossas pesquisas, no desenvolvimento de nossos trabalhos acadêmicos. Eu, aqui, poderia trabalhar com a minha colega que estava em Correntina, sem problema. Nós poderíamos trabalhar síncrona ou assincronamente. Uma outra possibilidade para nós, estudantes de pós-graduação, são as redes científicas, que seriam praticamente como uma rede social, só que mais voltado para estudantes que passam pelas mesmas agruras que nós estamos passando. Nela você pode adentrar em comunidades, você pode fazer posts, você pode solicitar ajuda e você pode disponibilizar ajuda. Um outro movimento que começou bastante nos Estados Unidos e tem se difundido na Europa também é o Open Science e o Open Data. O que seria isso? O Open Science é a ciência aberta e o Open Data são os dados abertos. Nós, como estudantes de pós-graduação, nós temos um dever social que é o de difundir o nosso conhecimento. E esse movimento ele vem exatamente para quebrar esse paradigma dos direitos autorais.
Ele pega as nossas pesquisas e disponibiliza para que todos possam repensar em como pegar esses dados que vêm das nossas pesquisas e melhorar a nossa sociedade. As tecnologias digitais permitiram um trânsito intenso de dados e informações, principalmente quando conectados em rede. No entanto, a apropriação e o uso das tecnologias entre a pós-graduação e o ensino fundamental, por exemplo, são bem diferentes. As relações na educação básica são naturalmente construídas com afetividade e segurança, e com a pandemia foram duramente afetadas, tendo que rapidamente se reinventar e aprender a utilizar as tecnologias para garantir o acesso das crianças à escola, agora digital. A educação básica, em meio à pandemia, sofreu um grande impacto. Escola, professores, alunos, famílias e comunidade tiveram que se reinventar e criar estratégias para a oferta do ensino e aprendizagem, além de tentar manter os vínculos socioafetivos. Nessa perspectiva, as tecnologias digitais muito contribuíram para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem na educação básica. No contexto das práticas pedagógicas, antes os professores valiam-se da lousa e das interações sociais para ministrar suas aulas. Já para os estudantes, suas rotinas foram adaptadas. Equipamentos inadequados, falta de conectividade, carência de suporte por parte da família são desafios adicionais ao ensino remoto. Durante o contínuo 2020-2021, os professores já possuem o diagnóstico sobre o ensino remoto emergencial. Sabe-se que o celular é um dos meios comunicacionais mais utilizados pelos estudantes e que o WhatsApp tem sido um dos aplicativos que tem facilitado as interações. Links, vídeos, atividades em PDFs, games e diversas outras estratégias enriquecem o processo educativo. Mesmo com todas essas dificuldades, professores e alunos buscam cotidianamente superar os desafios postos pelo ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial evidenciou as assimetrias e dificuldades de adaptação e acesso às tecnologias no nosso país, como também a necessidade de suporte da família ao estudante, em especial na educação básica. Esses obstáculos durante a pandemia tornaram o ensino e a aprendizagem um desafio ainda maior para os profissionais da educação. E no próximo bloco, veremos como a tecnologia se encontra nos marcos legais e seus desdobramentos. É rápido, não saia daí! Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Universiência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto.
mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. As tecnologias digitais presentes em sala de aula também se encontram ancoradas na legislação brasileira. No entanto, a sua implementação tem esbarrado em inúmeras dificuldades que historicamente compõem o dia a dia das escolas. Na verdade, o trabalho com a tecnologia digital não é um fenômeno puramente nacional. Temos aí grandes agências, agências internacionais do capital, que elas instam pelo trabalho com a tecnologia no currículo escolar, prezando sobretudo pelo domínio de determinadas competências que vão ser úteis para o mercado de trabalho. Até porque essas agências, elas financiam os países e oferecem empréstimos, e um dos pré-requisitos é que toda aquela cartilha seja seguida à risca. E uma delas é a uniformização dos currículos, a padronização curricular e o trabalho com a tecnologia digital sob a ótica das competências. De acordo com Pernod, vemos assim, a grosso modo, as competências elas são conhecimentos e habilidades que os alunos precisam ter até o final daquele determinado período. Quais são os conhecimentos de competências que estão lá na BNCC? Utilização de redes sociais, trabalho com edição de textos, trabalho com pesquisa de notícias. E quando pensamos assim, esse conhecimento ele é abordado com a criticidade necessária? Não. E aí reside o problema. Primeiro que já temos um problema de formação dos professores para esse trabalho. E além dessa formação, é um pouco mais profundo, porque, vamos supor, eu treino meu professor para trabalhar com aquela edição de texto, com a produção de uma apresentação, num programa de apresentação, de software proprietário, que são softwares que uma empresa detém os direitos, detém os seus dados, e ele não é aberto para edição ou para qualquer outro tipo de trabalho, o que é um problema. A maior parte dessas plataformas, a maior parte desses programas pertencem a empresas privadas e que estão sempre modificando alguns termos de uso, aumentando a dependência do Estado, modificando suas plataformas, e também temos sites que trabalhamos com a formação deles num dia anterior e no outro dia talvez eles já estejam fora do ar, ou seja, a nossa formação já se tornou obsoleta. Então, ao invés de trabalhar com as competências, devemos trabalhar com a utilização crítica desses conhecimentos. Sabermos como os programas eles funcionam, como funcionam os algoritmos, a programação, para assegurar que quando eu esteja empoderado dessa tecnologia, eu posso identificar os passos para chegar a determinados objetivos. Temos uma abordagem pouco crítica e se elas saem do ar, não temos mais o trabalho na escola, ou então se um site saiu do ar, já perdemos totalmente aquela dinâmica e não há formação para a produção desse material online. Porque, como diz o professor Nelson Preto, é importante não somente que a internet esteja na escola, mas que a escola esteja na internet. E essa é a parte mais importante. Porque se eu trabalho com o mecanismo de funcionamento e da função da tecnologia na nossa vida social, temos um aluno que vai conseguir se inserir na rede e trabalhar de maneira ativa, com participação política, com promoção da cidadania, pessoas que de repente tinham que viajar quilômetros para tirar um documento numa empresa e que sabem que ali existe um site do governo que ele pode emitir esse documento e aí você tira o dispêndio de uma viagem. Segundo uma pesquisa feita pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UESB, de 2010, baseado em dados do INEP,
Tivemos um avanço no acesso a laboratório de informática, a banda larga muito pequeno. E temos diferença do campo e da cidade que beiram mais de 50% de acesso em termos de diferença. Então, é importante que estejamos sempre cobrando nas nossas autoridades as políticas de acesso, a promoção do acesso à internet, do acesso à tecnologia, ao computador, ao tablet, para que cada vez mais possamos estar numa sociedade em que nos empoderemos dessa tecnologia de maneira crítica, que a utilizemos não somente como instam as grandes agências internacionais do capital, né, que é somente aquelas competências de saber executar aquelas ações da maneira como o mundo do trabalho quer, mas que ela seja um mecanismo de libertação e de produção de conhecimento crítico na sociedade, e que seja promovido o acesso à tecnologia também como produção de conhecimento, cidadania e igualdade. Como vimos, a escola não é só lugar de aquisição de competências. Não é só um lugar de formação para o mundo do trabalho. Ela é um espaço de conscientização de direitos, de acesso à cidadania e de pensamento crítico. E ainda sobre tecnologia. Será que o acesso, por si só, é capaz de colaborar com o processo pedagógico na sala de aula? O avanço da internet, e em especial da internet banda larga, bem como a intensificação do uso das tecnologias digitais nas nossas vidas, acabou por provocar impactos diretos na forma com que nós lidamos com o mundo, na forma com que nós lidamos com o outro, na forma com que nós lidamos conosco, na forma com que nós interagimos e nos comunicamos com o mundo. E essas transformações acabam por modificar a própria cultura. E a esse movimento de transformações na cultura, Pierre Levy denominou de cibercultura, que é um conjunto de valores, de novos hábitos, de linguagens próprias que acontecem quando as pessoas estão conectadas em rede através das tecnologias. E a este cenário, a este ambiente, ele denominou de ciberespaço. É importante a gente salientar que, como tudo na vida, esse novo espaço, essa nova cultura, essa cibercultura, essa cultura digital, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nessa nova cultura, as mudanças acontecem com uma velocidade muito grande. E isso tem impactado diretamente a nossa relação com a própria educação, onde mais do que nunca é necessário que os nossos conhecimentos sejam atualizados de forma crescente e constante. E isso interfere diretamente na forma com que nós lidamos com a própria educação, uma vez que os nossos conhecimentos precisam passar por processos constantes de atualização e transformação. A cada dia surgem novos aplicativos, novas plataformas, novas formas de lidar com as interações, novas soluções para problemas que não existiam até pouco tempo atrás. Então, mais do que nunca, a educação deixa de ser um processo que acontecia num momento específico da vida da gente, em uma idade específica, em um processo específico da gente. E passa a ser um processo contínuo, que precisa ser desenvolvido por toda a vida. Para além do termo que a gente já conhece, que é formação continuada, o termo lifelong learning expressa exatamente isso. A necessidade de estarmos em interação constante com o mundo e em desenvolvimento desse conhecimento por toda a vida. Portanto, independente da idade que tenhamos, precisamos estar nesse processo contínuo de desenvolvimento do conhecimento. O que é intrigante é que esse discurso da inserção das tecnologias digitais na educação parecem preceder uma crítica e uma rejeição às práticas educativas que foram feitas anteriormente. E isso é um grande erro.
Sobretudo porque a inovação não é o rompimento com o antigo e a adequação ou surgimento do novo. Muito pelo contrário, é uma adequação paulatina a um tempo específico a partir das necessidades daquele tempo específico. É importante a gente perceber que o debate não é se as tecnologias devem ou não adentrar a educação. Muito menos se os professores têm ou não dificuldade com as tecnologias digitais. Até porque os professores já são usuários da internet. Os professores já são usuários das tecnologias digitais. Inclusive, uma pesquisa recente do CETIC demonstrou que cerca de 69% dos professores da escola pública já utilizam as tecnologias digitais para suas práticas formativas. São muitos os debates atuais que permeiam o uso das tecnologias digitais na educação, mas a gente pode citar algum deles. Por exemplo, existe uma necessidade muito grande de democratização da internet. E também é necessário o investimento na formação de professores, para que eles consigam adequar a utilização das tecnologias digitais nas suas ações pedagógicas. Além disso, é importante uma valorização das plataformas de código aberto, ou seja, os softwares livres. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o debate das tecnologias na educação, visite o site do Programa de Pós-Graduação da UESB, www.uesb.br/ppg/ppged. Aqui vamos encerrando mais um episódio do Educação em Tela. Espero que este programa tenha sido de interesse e relevância para você. Eu fico por aqui e até o nosso próximo episódio. O programa que você acabou de assistir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, voltamos com a nossa programação normal.